Queridos, eu quero hoje estudar com vocês dois textos bíblicos de Paulo sobre a suposta imortalidade natural da alma. Por que eu quero estudar esses textos com vocês? Para vocês perceberem a importância de um estudo contextual, sério e profundo do texto bíblico. Eu quero ajudar vocês a entender esses dois textos, mas também a refletir num ponto. Será que nós temos estudado a Bíblia devidamente para que saibamos explicar esses textos e darmos razão da nossa fé, como orienta lá Pedro em 1 Pedro 3,15? Eu quero ajudar você a perceber que, por mais sinceros que muitos imortalistas da alma sejam, eles não estão permitindo que o texto explique a si mesmo, mas estão impondo ao texto bíblico alguns pressupostos, especialmente da filosofia grega. Eu não estou dizendo isso, eu repito, eu não questiono a sinceridade dos nossos irmãos imortalistas, mas eu preciso mostrar para você que realmente há um olhar grego para o texto bíblico, e justamente esse olhar grego que atrapalha a compreensão do texto bíblico. Dois textos eu vou analisar brevemente com você: 2 Coríntios capítulo 5, verso 8, e depois Filipenses 1, 23 e 24. Esse texto aqui de 2 Coríntios 5, 8 é muito interessante. Abra sua Bíblia. Paulo escreve a sua segunda carta aos Coríntios entre 56 e 57 depois de Cristo. E aí, este versículo 8, não existe um livro sobre doutrinas que trate da doutrina da morte que não mencione esse texto. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Paulo diz claramente nesse texto que ele preferiria deixar o corpo e habitar com o Senhor. Se você ler esse verso isoladamente, a tentação de impor uma visão grega ao texto é muito grande, porque na nossa cultura ocidental, e tem muitas coisas muito boas que herdamos dos gregos, mas em nossa cultura ocidental, quando lemos o texto, deixar o corpo e habitar com o Senhor, qual é uma das primeiras coisas que vem na nossa mente? Que a alma deixa o corpo, por ocasião da morte, e habita com o Senhor no céu, ou alguns outros teólogos creem num lugar intermediário. Eles creem num lugar intermediário, onde a alma está aguardando o momento de ser reunida ao corpo. A crença no lugar intermediário é uma forma de harmonizar a imortalidade da alma com a ressurreição. Só que você não vê nenhuma insinuação de um lugar intermediário no texto bíblico. Não existe essa insinuação. Isso é uma dedução filosófica, teológica, mas carece de base bíblica a existência desse suposto lugar intermediário, tá? Agora, para entendermos o texto de Paulo de 2 Coríntios 5,8, eu quero fazer uma pergunta antes. Quantos aqui fizeram universidade, faculdade, ou ainda vão fazer? Dá um exemplo. Digamos que você recebeu do seu professor uma incumbência, uma tarefa, de fazer um resumo ou uma resenha crítica do capítulo de um livro. Aí você decide
ler uma linha do capítulo, da página. E aí você vai fazer a sua resenha crítica, demonstrando o que você entendeu, o que você concordou e o que você não concordou com o autor. Com base na leitura de uma linha, você acha que a sua nota será qual? Um 0, mas um 0 bem redondo mesmo. Nem é 0, vai ser negativo 1 já, né? Porque não tem como você entender o pensamento de um autor lendo uma linha do que ele escreveu. Aí eu lhe pergunto, é possível entender o pensamento de Paulo lendo uma linha do que ele escreveu? É impossível. Aqui eu tenho um recado para você. Sabe essa ideia que dizia assim, o que importa é ler um verso da Bíblia por dia? Mentira, não adianta nada. Se você lesse hoje 2 Coríntios 5:8 e deixasse para ler amanhã o verso 9 ou outros versos, você ia ficar dias com essa dúvida remoendo na sua mente. Então, irmãos, não adianta ler um verso por dia. E um capítulo, Leandro, capítulo muito bom, mas muitas vezes também não é suficiente. Você tem que ler por blocos ou perícopes. Perícope é um bloco de texto que trata de um assunto. Você pode delimitá-la, menor, maior, mas, irmãos, é o mínimo um parágrafo para você entender alguma coisa do que o autor está dizendo. Então tira da sua mente essa ideia, vou ler um verso por dia. É praticamente melhor nem ler, não vai adiantar nada. Então você tem que ler mais. Lógico que quando estuda as cartas de Paulo, você pode delimitar blocos de assuntos, mas é sempre bom ler a carta como um todo, para você entender o propósito, para quem ele escreveu, por que escreveu, com quais problemas ele lidou, não é? Mas aqui, vamos delimitar esse bloco do verso 1 ao 10, que é o que a própria Bíblia faz aqui quando coloca os subtítulos, os tradutores fizeram. Quando delimitamos, aí eu vou poder entender o que significa para Paulo deixar o corpo e habitar com o Senhor, ok? Vamos começar a leitura no verso 1. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Ele fala aqui de duas coisas: de uma casa terrestre e de um edifício celestial. Concordam? Casa terrestre, edifício celestial. Vamos entender o que é isso. Verso 2. E por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Verso 4. Pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Aqui temos um esclarecimento interessante. Paulo está falando aqui que neste tabernáculo no qual gememos, nós seremos revestidos de uma habitação celestial. E aí o verso 4 fala que como consequência desse revestimento, o mortal será absorvido pela vida. O que Paulo fala em 1 Coríntios 15? Que o nosso corpo corruptível será revestido pela incorruptibilidade, e que o corpo mortal será revestido da imortalidade. E quando isso acontecer, tragada foi a morte pela vitória. Então, queridos, a casa terrestre da qual Paulo fala,
na qual gememos as consequências do pecado, é o corpo mortal corrompido pelo pecado. A casa terrestre ela vai ser revestida, diz o verso 2 e o verso 4. E essa casa celestial, na verdade, a casa terrestre, será substituída, quer dizer, revestida por um edifício celestial. Esse edifício celestial é o corpo glorificado. Então Paulo faz um contraste. Ele compara a casa terrestre com o edifício celestial. A casa terrestre é o corpo, com as suas consequências do pecado. Você fica gripado, você fica com dor de cabeça, você fica cansado, você fica triste. Nós literalmente gememos nessa casa terrestre. Porém, Deus tem um edifício celestial para nós, que é o corpo glorificado. Então, o contraste, preste atenção, o contraste não é entre alma e corpo. O contraste é entre dois tipos de corpos: o corpo corrompido, no qual gememos, e o corpo glorificado, do qual seremos revestidos. Está claro isso no texto, irmãos? E aí no verso 6 é dito assim, ó: temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Para você interpretar isso como uma alma no corpo, o contraste deveria ser entre alma e corpo no contexto, mas o contraste não é entre alma e corpo. O contraste é entre uma casa terrestre, o que mesmo? E uma casa ou edifício celestial. Então, quando Paulo fala que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, ele está dizendo o seguinte: enquanto estivermos vivendo neste corpo corrompido pelo pecado, nessa casa terrestre, nós não temos como vivermos na presença de Deus. Nós não temos, irmãos, preparo para isso. Para você poder viver na presença de Deus, o seu corpo tem que ser glorificado, a sua natureza tem que ser transformada. Por quê? Hebreus 10, 26 a 31 diz que Deus é um fogo consumidor. Vou fazer uma analogia. Se o fogo entra em contato com o combustível, o que vai acontecer? O pecado, irmãos, a natureza pecaminosa é um combustível. Muitos perguntam por que nós não podemos ver Deus. Nós não devemos ver Deus na condição que estamos. Deus não aparece para nós, irmãos, pela sua misericórdia. Se Deus aparecesse para você na glória dele, você era fulminado na hora. Você lembra o que aconteceu com Uzá, quando ele só tocou a arca da aliança? Então, Cristo, quando voltar, ele vai transformar a nossa natureza, o nosso corpo, a nossa mente. Aí nós teremos uma natureza, um corpo, uma mente habilitados a estarem na presença de um Deus Santo. Então é por isso que Paulo fala: enquanto estamos nesse corpo, nós estamos ausentes do Senhor. Não podemos vê-lo face a face, como era o seu propósito desde o início. Agora você entende o verso 8. Quando Paulo fala que ele prefere deixar o corpo e habitar com o Senhor, no contexto ele não fala de uma alma, ele não fala que ele queria que a alma dele saísse do corpo e fosse morar com o Senhor por ocasião da morte. Ele está falando que ele queria deixar esse corpo corrompido pelo pecado, ele queria deixar essa casa terrestre e habitar com o Senhor no quê? No corpo glorificado, no edifício celestial. Olha como o texto é claro, irmãos. Para o imortalista estar certo na sua interpretação, o contraste deveria de ser entre alma e corpo. Mas como esse contraste não existe no contexto, como o contraste é entre dois corpos, é óbvio que o deixar o corpo é deixar o corpo corrompido, primeiro corpo,
e habitar com o Senhor no corpo glorificado. Então o texto, ele é contra a imortalidade da alma. Você percebeu? É contra. Porque o habitar com o Senhor é no corpo e não fora do corpo. Vou te dar alguns exemplos para ilustrar isso, e aí vamos para o segundo texto de Paulo. Queridos, as pessoas mencionadas por nome e que estão no céu, elas estão com o corpo e não sem o corpo. Você já parou para pensar nisso? Gênesis 5:24. Enoque foi levado no corpo ou fora do corpo? No corpo. E Hebreus 11, na Galeria dos Heróis da Fé, confirma que Enoque não conheceu a morte. Elias, em 2 Reis, capítulo 2. Elias, queridos, foi levado no corpo ou fora do corpo? No corpo. Irmãos, qualquer imortalista sincero que analisar esses dados, ele vai no mínimo ficar com uma pulga atrás da orelha. Por que essas pessoas que a Bíblia menciona por nome estão com o corpo e não sem o corpo? Oscar Cullmann responde essa pergunta. Teólogo luterano, considerado uma das maiores autoridades em Novo Testamento no século XX, já é falecido, luterano. Ele abandonou a doutrina da imortalidade da alma, e ele falou o seguinte: não existe na Bíblia redenção fora do corpo. Redenção e salvação é no corpo. E aí Cullmann conclui: não há harmonia entre a doutrina bíblica da ressurreição do corpo e a doutrina platônica da imortalidade da alma. E Cullmann fez uma outra análise que eu gostei muito. Ele falou assim: enquanto Platão ensinava que o corpo é a prisão da alma, 1 Coríntios 6,19 diz que o corpo é o templo do Espírito Santo. Ou seja, são duas filosofias antropológicas muito diferentes, não tem harmonia, por mais que os teólogos tentem harmonizar. Recapitulando, quando Paulo diz que queria deixar o corpo e habitar com o Senhor, ele queria deixar que corpo mesmo? Corrompido pelo pecado. E habitar com o Senhor fora do corpo, só com sua alma, ou habitar com o Senhor no corpo glorificado? Glorificado. Vamos para o segundo texto de Paulo, também usado a favor da imortalidade da alma. Filipenses 1. Ele é parecido com 2 Coríntios 5. Eu deixei para explicar ele depois, porque os dois vão se complementar, e porque eu vou dar um texto paralelo para você, que vai ajudar você a interpretar os dois juntos. Mas eu queria analisar ele um pouquinho separado. Filipenses 1, 23 e 24. Ora, de um lado e outro, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Ixi, Leandro. Você explicou, Leandro, 2 Coríntios 5,8, e contextualmente, realmente, o contraste é entre dois corpos. Mas por que Paulo diz aqui que ele preferiria partir e estar com Cristo, o que é melhor, mas que por causa dos filipenses era melhor ele permanecer na carne? Uma pergunta: se um irmão que crê na imortalidade da alma lhe apresentasse esse texto no seu estudo bíblico, como que você responderia?
Não adianta, irmão, dizer o seguinte: eu mostraria Eclesiastes 9, versos 5, 6 e 10. Não adianta, por quê? Você deve mostrar Eclesiastes, que diz que os mortos não sabem coisa nenhuma. Mas não adianta só mostrar Eclesiastes se você não explica o que significa isso. Senão você vai fazer que nem a testemunha de Jeová. A testemunha de Jeová, quando você apresenta um texto para ele te apresenta outro, mas não explica aquele outro. Se você fizer desse jeito, você está sendo como uma testemunha de Jeová na sua abordagem. Então você tem que usar o texto de Eclesiastes 9, 5 e 6, entre outros, né? Mas você tem que explicar isso. Senão não adianta. Veja, vamos interpretar esse texto à luz do que já explicamos e com base em uma análise contextual. Primeiro, o que é partir para Paulo? Realmente é morrer. Tá? Se você analisar o contexto, amigos, Paulo está verbalizando aqui o desejo dele de deixar a sua vida conturbada. Ele estava cansado. Imagina o que esse homem sofreu. Esse homem sofreu apedrejamentos, naufrágios, perseguição, enfrentou demônio, ele enfrentou tudo. Então, ele estava cansado. E ele estava aqui preso. Essa é uma das cartas que ele escreve da prisão. Então, ele chegou à conclusão, não é que ele estava deprimido, que ele queria tirar a vida, não é isso. Você vê que ele está escrevendo uma carta para ajudar uma igreja, então ele estava bem. Só que ele estava cansado. A vida conturbada de Paulo, ele queria deixar realmente essa existência. Agora a pergunta que temos que responder, a primeira pergunta é: o que é partir? É morrer realmente. Porque ele fala no verso 21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E por que o morrer era lucro para ele? Porque ele estava salvo. Paulo tinha certeza da sua salvação em Cristo. E você também tem que ter a certeza da salvação em Cristo. Se você vive com Jesus, é um pecador, mas não é um pecadeiro, você tem que ter certeza da salvação. Se você não tem certeza da salvação, é porque você não entendeu ainda a justificação pela fé. E está mais do que na hora de você entender. Mas Paulo desejava deixar essa vida dele conturbada. Só que ele disse que ele queria estar com Cristo. A pergunta que eu devo responder é: se o partir é morrer, deixar essa vida conturbada, para Paulo, o estar com Cristo é imediatamente após a morte ou em algum outro momento? Essa é a segunda pergunta que devemos responder aqui no texto. E eu vou ajudar você a responder essa pergunta. Nós já vimos em 2 Coríntios 5:8 que Paulo estaria com o Senhor fora do corpo ou no corpo? No corpo. Isso ficou bem claro para você em 2 Coríntios 5, analisando do verso 1 até o verso 8. Vamos ver para Paulo quando ele estaria com Cristo. O texto que você tem que ler é Filipenses capítulo 4, verso 8. Uma dica que eu dou para você, você lê o texto, por exemplo, você está me acompanhando aqui agora, sublinha na sua Bíblia, estou dando uma dica do que eu faço para estudar a Bíblia, né? Sublinha, partir e estar com Cristo ali, Filipenses 1, 23. Aí do ladinho, o que eu gosto de fazer nas minhas Bíblias, quando eu leio? Mesmo que eu já tenha memorizado, eu vou fazer isso de novo, quando eu ler uma Bíblia nova. Anoto ali a abreviação, 2, TM, Timóteo 4:8. Por quê? Eu vou lembrar que 2 Timóteo 4:8 vai me ajudar a explicar Filipenses 24. Aí você vai criando a tua própria cadeia temática. E você vai memorizando, né? Vai entendendo. Se você não memorizar, pelo menos entenda. Tá? Isso já é uma grande coisa. Quando que Paulo acreditava que estaria com Cristo? Esse texto é fundamental. E até vou ler aqui, obrigado por estarem projetando aqui, tá, meus irmãos?
Não, errei. Aqui o Tito e o Teco falharam. É 2 Timóteo 4,8, não é Filipenses 4,8, desculpa. É 2 Timóteo 4,8, tá? Você nota do ladinho 2TM e 2 Timóteo 4,8, que é a explicação. Vamos ler juntos aqui esse texto? Vou ler aqui na projeção para vocês entenderem. Ó, já agora a coroa da justiça lhe está guardada. Primeiro ponto, Paulo tinha ou não tinha certeza da salvação? Tinha. Se você não tem, você ainda não entendeu a doutrina da salvação. Tá? Já agora a coroa da justiça lhe está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Aqui está o detalhe, ó. Eu tenho que entender que dia é esse. Será que é por ocasião da morte que a minha alma sai do corpo e aí nesse dia o Senhor me dá a coroa da justiça? Aqui está o detalhe, para você entender. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua. Pá, está ali a resposta. O dia no qual Paulo acreditava que receberia a coroa da justiça não é o dia da morte, é o dia da segunda vinda de Jesus Cristo. Então, quando Paulo fala que deseja partir e estar com Cristo, ele está dizendo o seguinte: eu desejo partir, descansar da minha vida atribulada, para que na volta de Jesus eu esteja com Cristo. É isso que ele está dizendo. É comum, queridos, no mesmo texto bíblico, existirem dois grandes acontecimentos separados por um longo período de tempo. Isso ocorre em alguns textos bíblicos. Quando você lê partir e estar com Cristo, você pode pensar que é imediatamente, mas não. Para Paulo há um intervalo muito grande entre as duas coisas, que é o quê? A segunda vinda de Cristo. Vou te dar um exemplo bíblico. João 5, 28 e 29. Cristo fala de duas ressurreições, não é? Uns ressuscitarão para a vida e outros para a morte. Só que ali Jesus não diz o intervalo de tempo que haverá entre as duas ressurreições. Nós descobrimos o intervalo de tempo quando lemos Apocalipse capítulo 20, versos 4 a 6. Ali é dito que entre a primeira ressurreição, a dos justos, e a segunda dos ímpios, tem um intervalo de quanto tempo mesmo? 1000 anos. 1000 anos. Então você percebe em João 5, dois acontecimentos separados por 1000 anos são mencionados juntos. Então em Filipenses acontece a mesma coisa. Paulo fala do momento da sua morte, mas o estar com Cristo para Paulo é só na segunda vinda. Tanto que o texto anterior que estudamos diz que ele queria que o corpo no qual ele geme fosse o que? Revestido da habitação celestial, para que nesse corpo glorificado ele habitasse com o Senhor. Então vocês percebem, irmãos, a Bíblia não ensina a doutrina da imortalidade natural da alma. Esses dois textos bíblicos, quando analisados contextualmente, eles provam que a doutrina da imortalidade natural da alma é errada. Muito pelo contrário, esses dois textos mostram que a única possibilidade de termos vida é no corpo, não é fora do corpo. Paulo almejava ter o seu corpo revestido, e ele almejava estar com Cristo nesse corpo revestido na segunda vinda dele. Isso aqui, queridos, é uma promessa bíblica maravilhosa. Por quê? Deus tem uma existência real para nós na eternidade. Talvez eu esteja falando aqui com algum visitante que seja espírita ou que se familiarize com a doutrina espírita, mas eu tenho uma notícia para você. O que Deus promete na Bíblia é muito melhor do que aquilo que o Espiritismo promete. Não estou questionando, tá? A sinceridade dos nossos irmãos espíritas, que
que são pessoas muito mais caridosas que muitos que se dizem cristãos. Não estou questionando isso. Mas veja, para o Espiritismo, o teu corpo, a sua alma, vai ser liberta desse corpo. E aí você terá uma existência etérea em um mundo espiritual, aguardando novas reencarnações. E assim vai infinitamente. Só que, olha que interessante, quando Paulo fala do corpo ser revestido e glorificado, Deus está dizendo para nós, queridos, que no céu nós não vamos encontrar um ente querido, a alma dele, e ao tentarmos abraçar essa pessoa, os nossos braços vão passar do outro lado como se ela fosse algo etéreo. Não, a Bíblia promete uma existência física real. Você vai poder sentir nos teus braços novamente aquela pessoa querida que hoje descansa na morte. Você vai poder sentir o cheiro dele de novo. A existência será tão real, queridos, que em Mateus 8,11 Jesus diz que nós vamos reconhecer as pessoas. Não sei se você notou isso, mas quando ele fala assim em Mateus 8,11, que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão na mesa com Abraão, Isaac e Jacó, mesmo que eles estejam falando de um outro assunto, nós podemos deduzir o quê? Que se eu vou conhecer Abraão, Isaac e Jacó, eu vou reconhecer quem eu já conhecia antes. Não é lógico isso? Então você vai reconhecer as pessoas que você amou, que você ama. E em Mateus 26, 29, depois que Cristo participa da ceia com eles, ele fala assim, ó: eu não beberei mais do fruto desta vide, enquanto eu não beber com vocês, aonde? Aonde? No reino do meu Pai. Ou seja, você vai se alimentar no céu. Você vai ter o prazer de comer coisas boas. Você vai ter o prazer de abraçar pessoas. Por quê? Porque você não vai ser uma alma penada no céu. Você vai ter um corpo glorificado. Então você vai experimentar, você vai ter experiências físicas extraordinárias, incríveis. Eu vinha comentando com o Binho algumas coisas. E, queridos, uma coisa que eu comentei com ele: se hoje, com essas nossas papilas gustativas de um corpo corrompido pelo pecado e cheias de química, de corantes, nós sentimos o prazer de comer coisas boas, imagine o prazer que nós teremos quando as nossas papilas gustativas, além de liberadas da química, forem perfeitas. O sabor que nós sentimos nos alimentos hoje nem se compara com o que vai ser. A doçura das frutas pré-dilúvio, do período pré-diluviano, nem se compara com o que tem hoje. E o prazer por estarmos na presença de Deus. Não é gostoso você sentir um abraço de alguém, um carinho, um cheiro de um perfume? Não é gostoso receber um cafuné, um beijo? E o prazer do orgasmo no sexo? Tudo isso nem se compara com as sensações que nós teremos na eternidade, no corpo glorificado e na presença daquele que é a fonte de todo o prazer, que é Deus. Ou seja, o que a Bíblia promete para nós é superior a qualquer doutrina espírita ou imortalista que está presente no meio cristão, entre pessoas que amam Jesus, são sinceras, mas que estão equivocadas. Eu espero que você se apegue a essa esperança. Eu tenho essa grande esperança, porque eu quero rever os meus avós, por exemplo. Eu tenho essa grande esperança de poder, na volta de Jesus, quando eu encontrá-los, colocar todo o papo em dia. Você tem que viver por essa esperança. Isso não é se iludir. Isso é encarar a vida de uma perspectiva correta e positiva. Porque é muito triste, irmão, ser um ateu.
Para o ateu a vida é nascer, crescer, reproduzir e morrer, acabou. Tem muito mais nos aguardando além dessa vida do que nós podemos imaginar. Para você viver e desfrutar isso, basta você crer em Jesus, aceitá-lo como seu Salvador pessoal e não desistir dele. Porque ele falou em Lucas 21:19: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma, a vossa vida eterna nesse contexto. Então, se você não desistir de Jesus, você vai viver isso aqui. Você vai ter uma existência física glorificada, na qual você vai poder desfrutar de coisas extraordinárias que você nem imagina. Tudo vai ser desfrutado no corpo e não fora do corpo. Você não gostaria de dizer para Jesus agora: Jesus, me prepara para que, se eu partir desta vida antes do Senhor voltar, eu esteja com o Senhor no corpo glorificado? Ou você gostaria de dizer assim: Jesus, eu prefiro que o Senhor volte na minha geração. Eu gostaria de, nessa geração, ser revestido do corpo glorificado e habitar com o Senhor para todo sempre. Você não quer dizer isso para Jesus? Eu quero dizer isso para Ele. Eu vou pedir que você faça agora uma oração breve entre você e Deus. Comenta com Ele que insight Deus te deu com a mensagem de hoje. Aí ora sobre este insight. É uma ideia? É um agradecimento? Não importa. Comenta com Deus sobre esse insight. Ele vai ficar muito feliz de ouvir você. E aí depois eu vou fazer uma oração final para nós. Tudo bem? Feche seus olhos. Fale com o Criador sobre aquilo que Ele trouxe à sua mente neste momento.